labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa em matar-me, como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas. Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você orasse por sua própria vida, pedindo que o Senhor abrisse seus olhos nesta noite. Querido Pai, com alegria nós estamos aqui diante da Tua Palavra e sobre a bênção do Teu Espírito Santo, que traz toda a revelação necessária ao nosso coração. Fala o meu coração hoje, fala o coração da Tua igreja, na simplicidade, mas na profundidade da revelação da Tua Palavra, e ajude-nos a compreender qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Ó Deus, tributamos ao Senhor desde já o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria de falar nesta noite sobre maturidade pastoral. Não sei se você já se viu como um pastor ou como uma pastora, mas Deus precisa de você como pastor e Deus precisa de você como pastora. Não estou falando do pastor que necessariamente sobe ao púlpito, mas estou falando do pastor que defende as pessoas. Eu estou falando da pastora que começa pastoreando a sua própria casa, ciente da grande responsabilidade que o Senhor entregou a mim, entregou a você de guardar alguma coisa. Aliás, Adão e Eva já nasceram com uma incumbência de guardar alguma coisa. Antes do pecado, antes de qualquer coisa, embora o pecado já havia acontecido no céu, e por isso a serpente já estaria rondando o jardim do Éden. Mas antes de Adão e Eva conhecerem o pecado em suas vidas, o Senhor falou: olha, eu coloquei vocês aqui no jardim, e vocês vão cuidar do jardim, vocês vão lavrar o jardim, mas vocês vão cuidar do jardim. E cuidado fala de pastoreio. Eu preciso pastorear os meus filhos. Eu preciso pastorear a minha esposa. A esposa precisa também de alguma forma pastorear o marido. Você está num determinado lugar, você precisa pastorear o lugar onde você está. Talvez você não seja o chefe do setor, mas se você é luz naquele lugar, saiba que o Senhor entregou nas tuas mãos as pessoas que estão naquele lugar. Foi interessante ver José na prisão, por exemplo. José não estava ocupando a posição de governador, José estava na prisão. Mas, queridos, a unção de Deus na vida de José era uma coisa tão evidente que, naturalmente, as pessoas foram colocadas aos cuidados dele. Ele não era uma autoridade, mas ele era uma autoridade espiritual. E onde quer que você é plantado, você é uma autoridade
se você é luz, e se você tem a palavra de Deus fluindo na tua vida, saiba que aquelas pessoas estão nas suas mãos para serem pastoreadas. Talvez você não tenha o nome de coordenador, nem de professor, mas você é luz, está naquele lugar. Houve uma passagem bíblica tão tremenda, quando Paulo estava sendo conduzido, até como prisioneiro, estava dentro de um barco. E Paulo chegou nas autoridades daquele barco e disse o seguinte: olha, vejo que a embarcação, vejo que a viagem vai ser difícil, vai ser complicada. Mas as pessoas não deram crédito a ele, porque ele não era um especialista na área. Mas eis que de repente uma grande tempestade se levantou no meio do mar, e o barco foi perdendo as coisas, e quase que todos morreram. Mas o Senhor apareceu a Paulo durante a noite e deu toda a revelação: olha, ninguém vai morrer, dá os direcionamentos, ninguém vai perder a sua vida, e continua dizendo, continua dando as orientações. Mas por que o Senhor falou a Paulo? Porque Paulo era um pastor no meio daquela viagem, não sendo marinheiro, não sendo capitão, não sendo líder, mas ele era dotado de uma liderança espiritual para pastorear, mesmo numa condição como prisioneiro. Eu gostaria que você se visse como um pastor. Deus precisa de pastores. Deus precisa de pastoras. E nessa semana, eu acredito que Deus vai abrir os teus olhos para que você se veja como um pastor ou como uma pastora no lugar onde você foi plantado. Talvez você diga: eu não tenho nenhuma responsabilidade para com essas vidas. Quem sabe você faça um curso, seja qual for o curso, e você entra naquela sala de aula e você volta para casa achando que você cumpriu a sua missão, que é de sentar, ouvir, aprender, não falar com ninguém e voltar para casa. Mas, meu amado, tudo vai mudar de figura se você começar a entrar naquele lugar, não somente para aprender o curso que você foi aprender, mas tudo vai mudar quando você se vir como alguém que entrou naquele lugar para imprimir no coração das pessoas algo que nasceu no coração de Deus. Deus precisa de você. Deus precisa de pastores. Deus precisa de pastoras. E algo muito interessante é que pelo menos 2 homens que mudaram a história da sua geração começaram como pastores: Moisés e Davi.